Este fato se passou com meu avô. O nome dele é Pedro Benícios. E contarei todo o fato com as suas próprias palavras. Nos anos 50, o meu avô era fuzileiro naval da Marinha Brasileira. Em 1957, a Marinha instalou o posto oceanográfico da Ilha da Trindade. A Ilha da Trindade é uma das ilhas oceânicas do Brasil de beleza singular. É parte do estado do Espírito Santo, mas é administrada pela Marinha do Brasil e localiza-se a 1.167 quilômetros de Vitória, no Oceano Atlântico, na cadeia Vitória-Trindade. A ilha é formada por antigos vulcões submarinos extintos e possui incríveis formações rochosas. Na ocasião, o meu avô era o comandante, e ele ingressou na Marinha em 1944. E também defendeu o nosso país da Itália fascista durante a Segunda Guerra Mundial. Conta o meu avô que chefiar o Point sempre foi um sonho. E para chegar à Ilha da Trindade, que ficava a cerca de 10.200 quilômetros do continente, o meu avô enfrentou 7 dias de mar. Em uma viagem no navio patrulha oceânico CT Araguari. E pelos 4 meses que se sucederam de treinamento, ele teve a missão de coordenar cerca de 30 militares, todos homens, para que as tarefas designadas pelo comando do 1º Distrito Naval ao Point fossem cumpridas. A presença da Marinha na Ilha da Trindade tem como principal objetivo ocupar e garantir a soberania dessa parte do território nacional, que tem uma extensão de quase 10 km². Bem, feito as considerações principais, vamos para o relato. Chegando à Ilha de Trindade, depois de uma longa e cansativa viagem, o meu avô e os outros patrulheiros atracaram o navio e saíram para montar os acampamentos na ilha. Pois a única coisa que havia na ilha era um obelisco erguido em mármore em 1914 pelos nazistas. Eles montaram os acampamentos e no dia seguinte deram início às atividades, como explorar os recursos da ilha e iniciar as atividades de caça e pesca e o armazenamento de água potável. E como o armazenamento de comida e água do navio estava com estoque para quase um mês, as atividades de trabalho poderiam ser feitas com calma, porém dentro do prazo estipulado pela Marinha. Os primeiros dias foram de trabalho pesado, mas depois de levantarem acampamento e iniciarem a construção do farol e das instalações militares, o trabalho ficou mais tranquilo. Durante as noites que se sucederam, todos ali ouviam gritos terríveis vindo de longe, ou até mesmo de choro e desespero. Os gritos também se misturavam com rosnados e um tom de muita fúria. Enfim, o meu avô não sabia identificar ao certo o que causava ou de onde vinham aqueles horrendos gritos. Mas isso se sucedia quase todas as noites, deixando todos ali apavorados. Mas ao longo do dia, eles evitavam tocar no assunto. Bem, um certo dia, o meu avô liderava uma equipe de 7 homens, cujo objetivo era explorar a ilha à procura de caça, mantimentos e outras atividades em comum que acontecia naquele lugar. E dentre os 7 homens, haviam 2 cientistas, um biólogo, um guia e 3 patrulheiros. E o meu avô era quem liderava a equipe de exploração. Ele ficou encantado com o lugar.
pois a vegetação daquela ilha era muito incomum com qualquer outra coisa que ele já havia visto em toda a sua vida. Eram animais e plantas que ele nem sabia que existia. E também ficou encantado com as samambaias de 2 metros de altura, que eram típicas somente daquela região. Depois da exploração nos limites da ilha, todos voltaram para o acampamento já no final da tarde. Porém, logo avistaram uma caverna entre as montanhas rochosas. Tal caverna que eles nunca haviam percebido antes. Então, aproveitaram que já estavam por ali e entraram para explorar a caverna. O lugar estava um tanto escuro, pois além da caverna ser um pouco extensa, o sol já estava se pondo no oeste. O meu avô e os 7 homens se adentraram na caverna. Eles carregavam tochas e um lampião a querosene. Até que certo ponto, eles começaram a sentir um cheiro horrendo de podre. Então, seguiram em direção daquele forte cheiro de carne podre. Seguiram por mais uns 10 minutos, até se depararem com uma fera enorme. O meu avô descreve a criatura como uma fera de grande porte, coberta de pelos castanhos avermelhados, com braços longos e garras afiadas. E segundo ele, aquela coisa tinha mais de 3 metros de altura. Porém, assim que a criatura voltou bruscamente a atenção para o meu avô e sua equipe, os homens pararam em posição de alerta com as tochas empunhadas em direção do monstro. Mas aquela coisa não demonstrava hostilidade, muito pelo contrário. Segundo meu avô conta, no momento em que eles se depararam com a fera, aquilo estava sentada comendo folhas de árvore, o que de primeira vista parecia ser de bananeira. A coisa estendeu as suas mãos peludas na direção dos homens, lhe oferecendo a sua refeição. Um dos homens foi se aproximando aos poucos, e aquela fera parecia não se importar e nem se incomodar com a presença deles ali. O homem se chamava Bernardo e tinha por volta de 27 anos de idade e era o guia companheiro de viagem do meu avô. Ele tinha muita experiência com matas e lugares desconhecidos. O Bernardo estendeu a mão e começou a acariciar a criatura. E em seguida, a coisa abaixou a cabeça como se pedisse carinho. Então, o Bernardo fez carinho na cabeça da criatura, mas logo percebeu que aquilo que ele acariciava era apenas um tufo de pelos, e não havia cabeça nenhuma acima do tronco daquela coisa. O homem se assustou e bruscamente retirou a mão e tentou recuar, mas a coisa o agarrou com as suas mãos imensas, e em seguida os pelos da sua barriga foram se abrindo e dando lugar a uma imensa boca que saía de sua barriga, com dezenas de dentes pontiagudos e afiados como de tubarão. A boca daquela coisa deveria ter em torno de 1 metro. A criatura, com apenas uma mordida, partiu o homem ao meio e o devorou em poucos segundos. E quando meu avô se deu conta do que havia acabado de acontecer, ele percebeu que já não havia mais ninguém ali, pois todos haviam corrido desesperados. O meu avô então fez o mesmo, mas aquela coisa o seguiu, e aquilo era muito rápido. O meu avô e mais 4 homens conseguiram sair da caverna. Porém,
os outros se perderam lá dentro, pois o lugar parecia um labirinto. E enquanto eles corriam, ao longe, eles escutavam os gritos de desespero dos que ficaram na caverna. O meu avô e o que restou da equipe estavam a 4 quilômetros do acampamento. E depois de muito correrem, acharam que já haviam despistado a criatura. Ledo engano, pois a coisa estava os perseguindo. E quando eles deram conta disso, já era um pouco tarde, pois a criatura conseguiu abater e devorar mais 2 do grupo, sobrando apenas o meu avô e outros 2. Os 3 chegaram no acampamento apavorados. Alguns homens correram para o navio, enquanto outros pegaram as suas armas para enfrentarem a coisa. Porém, todos que confrontaram com a fera foram mortos. O meu avô conta que só não foi devorado pela criatura porque, num rápido impulso, ele conseguiu disparar o sinalizador de emergência bem na barriga daquela coisa, fazendo aquilo gemer de dor. 20 dos 30 patrulheiros conseguiram entrar nos barcos e chegarem até o navio patrulha. Porém, 2 patrulheiros ainda estavam na ilha. E como meu avô era o comandante, ele não poderia se salvar até que todos estivessem em segurança. Então ele voltou com o barco para resgatar os 2 que ficaram. O meu avô encontrou os 2 homens escondidos no que restou do acampamento. E por mais que o meu avô insistisse, os 2 homens não queriam sair dali de onde estavam escondidos. Até que a coisa arremessou uma árvore aonde eles estavam. A árvore acertou um dos homens, o matando instantaneamente. O meu avô e o outro homem conseguiram correr, mas a criatura estava a poucos metros de alcançá-los. O homem que estava com o meu avô tropeçou em algo e caiu no chão. Mas a criatura o ignorou e foi na direção do meu avô, que corria na frente. Com toda certeza, aquilo queria vingança, pois o meu avô o havia ferido com um sinalizador. Bem, o meu avô corria inutilmente, pois um passo da criatura era equivalente a 5 passos dele. Mas curiosamente, ele começou a escutar urros vindo de dentro da mata. E daí, ele só pensou o pior, pois para ele, agora eram 2 daquelas criaturas, como se uma já não fosse o bastante. Mas para sua surpresa, saiu da mata uma criatura enorme de pelos brancos. Não tão enorme quanto aquela criatura que tinha a boca na barriga. Porém, aquela criatura albina deveria ter os seus 2 metros de altura. Ambas eram bem semelhantes. Porém, a criatura de pelos brancos tinha a cabeça que lembrava um cão, olhos azuis, garras imensas e andava meio corcunda. A coisa que perseguia o meu avô logo voltou a sua atenção para a criatura albina. E ali se iniciou uma terrível luta entre as 2 criaturas, que trocavam mordidas e socos. E logo entraram se atracando para a mata. E por esse motivo, não foi possível o meu avô assistir àquela luta. Porém, ao longe ele escutava aqueles gritos terríveis e todo aquele alvoroço na mata. O meu avô e o seu amigo entraram no barco e seguiram em direção ao navio patrulha. Mas cerca de 3 minutos depois, tudo ficou em silêncio. E logo ele presenciou o terrível Mapinguari saindo da mata,
com um enorme tronco de árvore nas mãos. E em seguida arremessou em direção ao barco. O tronco passou a poucos metros do barco que estavam o meu avô e o outro patrulheiro. A criatura arrancava as árvores e arremessava em direção ao barco. Mas por sorte, o meu avô e o seu amigo chegaram em segurança ao navio. E ao longe, todos observavam aterrorizados aquela criatura gritando e tentando entrar na água para vir em direção ao navio patrulha. Porém, a certo ponto da água, aquilo recuava. Até que a coisa voltou para a mata e trouxe consigo o corpo da criatura albina, que já estava sem vida. E então, aquela coisa levantou o corpo da criatura albina, exibindo para todos no navio como se fosse um troféu. O meu avô se comunicou com os superiores da marinha e informou toda a situação. Uma equipe de patrulheiros de busca e resgate, que eram conhecidos com a sigla ESEPM, Esquadrão Especial da Patrulha Marítima. Eles são tipo o DSCOB da Marinha, porém não escondem as suas atividades. Bem, o que se sabe é que o meu avô e o resto da equipe foram todos exonerados do cargo, e alguns deles até perseguidos e ameaçados. O meu avô recebeu algumas visitas de uns homens que usavam ternos pretos, e eles sempre diziam para o meu avô não tocar nesse assunto com ninguém, pois ele poderia perder muito mais do que apenas um emprego. Bem, o meu avô nunca foi um homem muito normal, mas acredito que ele tenha ficado assim devido a todo esse trauma que sofreu. Depois de muitos anos de pesquisa na região do Pantanal, o meu avô descobriu pelos nativos que aquela criatura se chama Mapinguari, e aquele ser não é afetado por arma alguma, a não ser que essa atinja a sua enorme boca, que se abre em sentido vertical, pois a boca do Mapinguari é a única parte sensível a ferimentos. E é por isso que o meu avô acredita que ele foi o único que conseguiu atingir aquela criatura de verdade, e assim o deixando com muito ódio dele. Boa noite. Olá, o meu nome é Lucas, tenho apenas 14 anos. Hoje vou contar de quando me tornei um lobisomem. Como é um assunto muito delicado por me expor em risco pela minha situação, eu não vou citar a cidade onde moro. Enfim, tudo começou quando fui passar as férias na casa do sítio da minha avó. Ao chegar lá, descemos do carro e já fui logo correndo para o quarto, instalando o meu computador, já que ali tinha um roteador via satélite que fornecia internet. Depois de instalar o meu computador, eu corri direto para onde estava o meu avô. Quando terminamos o almoço, pegamos os cavalos, e eu, já muito agitado, coloco a sela no cavalo e saio na frente do meu avô. Mas vou devagar, dando tempo do meu avô se aproximar. Quando meu avô estava do meu lado, eu sigo para entrar na trilha que tinha ali próximo. Ficamos ali mais tempo que o esperado. Então, ao olhar para o céu, eu vejo a lua que não estava cheia.
E o meu avô, seguindo o caminho de volta, me pede para apressar o passo. E assim eu fiz, galopando rapidamente para casa. Quando chegamos em casa, o meu avô me pede para colocar os cavalos no celeiro. E quando estava saindo do celeiro, eu vejo um vulto passando rápido pela mata, que havia ali, ao lado da casa. Depois daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Não digo que me transformei em um lobisomem, mas sim em um ser bem mais discreto em meio à sociedade. E desde então, o meu físico melhorou bastante. Tenho mais força e todos os meus sentidos são melhores do que antes. Não consigo me transformar na fera que todos falam, mas quando sinto raiva ou qualquer coisa do tipo, começo a ter mais força que o normal. Os meus olhos brilham em um amarelo ouro e as presas aparecem. Hoje em dia consigo controlar isso melhor, mas de vez em quando, e mais frequentemente na lua cheia, dou umas escorregadas. Bem, nada de pior aconteceu ainda, e espero que continue assim. Este foi o meu relato. Sei que é difícil de acreditar, mas eu juro que essa história é 100% verídica. Boa noite. Este fato aconteceu comigo há alguns anos atrás. Hoje tenho 29 anos e na época eu tinha apenas 9 anos de idade. Eu nunca me esqueço disso. Bem, vamos ao relato. Já era de madrugada e todos na minha casa estavam dormindo. E eu havia perdido o sono e fiquei virando na cama de um lado para o outro. Eu moro em uma pequena cidade do interior de Minas, que fica numa região chamada Campo das Vertentes. Bem, este fato que vou descrever aconteceu em 2 ou 3 vezes durante a madrugada, aqui mesmo, na cidade onde eu moro. Enquanto eu virava na cama de um lado para o outro, eu escutei um forte uivo vindo da esquina da minha casa. A minha casa fica uns 3 ou 4 metros da esquina. Aquele bicho pisava tão forte que parecia um cavalo. Achei aquilo muito estranho e passei a me perguntar por que aquele bicho, em vez de passar na rua, passou logo no passeio da minha casa? E foi aí que aquela coisa passou em frente à janela do meu quarto, aonde eu estava. E além daqueles passos pesados, eu pude ouvir também uma respiração forte, juntamente com um rosnado baixo. Aquilo passou bem rápido e foi embora. Me levantei rapidamente e olhei pelas frestas da janela, que era de madeira, e pude ver a silhueta daquele demônio correndo pela rua. Mas já estava um pouco longe, e não foi possível ver com clareza devido à má iluminação da rua. Não tive coragem de abrir a janela, e logo me deitei novamente. Bem, depois disso, não aconteceu mais nada. Acredito que eu fui o único a presenciar isso naquela noite, pois as pessoas da cidade não comentaram sobre nada do tipo. Mas e vocês, acreditam que aquela criatura poderia ser de fato um lobisomem? Boa noite. Este relato é muito contado entre os meus parentes, inclusive pelos meus tios e tias, que são 5 irmãs e 2 irmãos, que não gostam de recordar desta época trágica. A família da minha mãe era de início 8 irmãos, e agora apenas 7.
A minha mãe morava em uma cidade muito pobre do interior de Minas Gerais, chamada Rio das Mortes, próximo a São João del Rei. Era uma cidade muito pobre, que era muito comum encontrar feiticeiros, bruxos e macumbeiros. Há uns 50 anos atrás, quando a família da minha mãe morava nessa cidade, a minha avó, que estava grávida de gêmeas, foi à casa de um velho macumbeiro consultar sobre a sua gravidez. E este macumbeiro morava num lugar bem distante, e ele estava incorporado por uma entidade. E esta entidade disse: "Você espera 2 filhas, mas perderá uma." A minha avó, de pouca escolaridade, não entendeu nada e ficou atônita. E o médium ainda acrescentou: "Existe algo dentro da sua casa que fará muito mal à sua família. Vasculhe tudo. Encontre e jogue tudo que parecer inútil fora de casa." E assim a minha avó o fez. Vasculhou toda a casa, porém não achou nada demais. E ela não deu mais importância ao que o velho disse, e muito menos voltou lá. Alguns meses após a consulta com o tal macumbeiro, a minha mãe e a sua família estavam na cozinha, jantando. A família estava jantando na cozinha. Na época, eram 3 irmãs e um irmão. E quando ouviram um grito na sala, todos correram até lá e se depararam com a irmã mais velha da minha mãe, desmaiada e gelada. A socorreram e a levaram no hospital na cidade, que ficava a quase 1 hora de distância. E ao chegar lá, ela foi dada como morta, por um mal súbito. Era um lugarejo pobre, sem recurso e tudo distante. E foi um desespero só. Após o enterro da filha mais velha, a minha avó decidiu voltar à casa desse pai de santo. Ela ainda estava grávida de gêmeos, pois precisava saber o que havia na casa dela. Pois ela fez como o macumbeiro lhe ordenara. Vasculhou toda a casa, porém não havia encontrado nada. E desse dia em diante estava tudo dando errado lá. Mas o macumbeiro não soube explicar, e nem fazia ideia de que objeto era esse. Mas ele se prontificou a ir lá com a minha avó. E ele não sabia onde era a casa, pois era muito bem escondida. Bem longe, por sinal. Assim que chegaram, eles começaram a revirar a casa. E sem mais o que fazer, resolveram cavar o chão da casa, debaixo do tapete, já que a casa era de chão de terra batido e muito fácil de cavucar. Eles cavaram por vários pontos da casa, até que em um certo ponto eles acharam um tufo de cabelo. Também acharam unhas com o nome da filha mais velha da minha avó dentro de um pequeno caixão enterrado no meio da sala. O pobre homem ficou assustado. Eles quebraram todo o resto do chão da casa para ver se tinha algo mais. Mas não foi encontrado mais nada. E mesmo assim, a minha avó decidiu mudar de lá o mais rápido possível. O tal velho jogou o baralho cigano para saber a origem da macumba. E ele descobriu que havia uma feiticeira que queria destruir a família da minha avó. E mais tarde, eles descobriram que o meu finado avô tinha um caso com uma mulher próxima à família, uma prima de 3º grau. Porém, o meu avô não queria mais nada com ela. E ela, inconformada com o término, resolveu se vingar da minha avó e dos seus filhos. Essa mulher era adepta do candomblé e também conhecia ritos de magia negra, mas fingia que gostava de todo mundo na casa e nunca levantou suspeita, já que era querida por todos e tinha acesso à casa, mesmo quando não havia ninguém na casa.
e essa mulher sempre se mostrava ser alguém de confiança, para limpar, cuidar das crianças enquanto a minha avó estava fora. E quase ninguém sabia do lado obscuro dessa mulher. Mas assim que descobriram, pressionaram ela, e a mesma fugiu sem dar explicações. Bem, não se sabe de mais nada dela. A minha família decidiu ir embora, depois de tantas infelicidades. Até que a minha avó se mudou para a cidade onde vivo atualmente. As minhas tias mais velhas, que presenciaram tudo, dizem que não esquece a cena do caixão, e os tufos de cabelo e a irmã morta naquela velha casa. Boa noite. Este relato ocorreu com o meu tio, irmão da minha mãe. Na época, a minha família morava em uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul. O meu tio tinha apenas 13 anos e morava com seus pais e irmãos em um sítio meio isolado. Na época, nesta região não tinha luz elétrica. Então, as crianças iam dormir cedo e no outro dia acordavam cedo com muita energia para gastarem. O meu tio era o mais velho dos irmãos e sempre foi um garoto saudável e muito hiperativo. Também era amoroso com os pais e cuidava dos irmãos mais novos. Certo dia, em época de São João, havia uma festa junina em uma fazenda que ficava a uns 2 quilômetros do sítio da minha família. E a minha família foi convidada. E assim todos foram. Assim que chegaram, havia muitas outras famílias ali. Todos comeram, beberam, dançaram e se divertiram. O meu tio logo conheceu uns amigos, alguns outros garotos da mesma idade que ele, e ficaram ali, soltando foguetes e bombinhas até tarde. Por volta de meia-noite, os meus avós se despediram do pessoal para irem embora, pois já estava muito tarde e as crianças pequenas já estavam dormindo. O meu tio, que se divertia com os garotos, pediu aos meus avós para deixarem ele ficar um pouco mais, pois ele queria continuar brincando com os garotos. E além do mais, a fazenda era perto do sítio. Naquela época, em roça, quem tinha 13 anos nem era mais criança. Já era homem e cuidava da família. Mas os meus avós estavam receosos de deixarem o meu tio voltar sozinho para casa, mesmo sendo perto, pois 2 quilômetros para quem mora em roça é como se fosse ali na esquina. Um dos pais dos garotos que estavam ali disse ao meu avô que poderia deixar o garoto, que quando ele fosse embora, ele levava o garoto na caminhonete até o sítio dos meus avós. Bem, neste caso, o meu avô deixou o meu tio ficar lá. Acontece que já eram 3 da manhã, quando este homem resolveu ir embora. Porém, naquela noite estava muito frio. Só faltava nevar. Aliás, era a região sul do Mato Grosso do Sul, em mês de julho. Às vezes, a temperatura cai abaixo de 0, com fortes geadas. Bem, como a caminhonete era a álcool, o motor congelou e ela não funcionou. Devido a isso, o meu tio teve que ir embora sozinho, a pé. Mas para ele não era problema. Além do mais, aquela região era um lugar pacato, aonde não ocorria crimes, e o seu único medo era cobras, que aliás ali tinha bastante. Bem, ele ia sozinho pela estradinha de terra, quase em escuridão total,
O lugar só não era mais escuro devido à lua que clareava um pouco o caminho. Depois de um tempo andando, o meu tio escuta uma bufada de boi, vindo de trás dele. Assim que ele olha, ele vê um animal negro, do tamanho de um boi, andando meio desengonçado, e estava se aproximando. Ele achou que talvez fosse uma vaca, e não deu muita bola, e continuou seu caminho. Mas aí, ele notou que aquilo andava muito rápido, e estava quase o alcançando. Ainda olhando para trás, o meu tio começou a correr. Mas foi aí que o animal quadrúpede se pôs de pé e começou a perseguir o meu tio. Ele, correndo e olhando para trás, acabou trupicando e caindo no chão. Aquela coisa simplesmente se aproximou dele, o cheirou e deu uma espécie de risada bem baixinha e muito aguda. Em seguida, se virou e foi embora. Entrou no mato e desapareceu. O meu tio ficou ali caído, em estado de choque, e só foi encontrado pelo seu pai, que retornava à fazenda para saber por que o filho ainda não havia voltado para casa. E assim o encontrou sentado, com a cabeça entre as pernas, no meio da estradinha. O meu avô o levou imediatamente para casa. O meu tio contou tudo o que havia acontecido com ele. E ele dizia que aquela criatura era um ser muito maligno. Seu corpo era coberto por pelos negros, focinho de cachorro, olhos vermelhos e muito grande. Também contou que a criatura dava uma risada bem baixinha e muito aguda. Era algo bem sinistro. E antes de entrar no mato e sumir, aquela coisa olhou para trás na direção dele e falou bem baixinho: "Vem, vamos comigo, tá na hora de irmos." E ao mesmo tempo que ria. De certa forma, os meus avós já estavam despreocupados. Afinal, o que quer que o meu tio tenha visto não lhe causou mal nenhum. E além do mais, ele já estava em casa. Agora era só dormir e esquecer tudo isso. Engano deles, pois na manhã seguinte, o meu tio estava morto. A sua morte permaneceu um mistério, pois não foi encontrado nenhum ferimento em seu corpo, ou causa aparente. Na época, todos da família diziam que o que ele viu foi a morte, que veio levá-lo. A minha mãe, que é professora de filosofia e estuda assuntos paranormais, acredita que o seu irmão tenha visto um Bacataque. O Bacataque é um demônio do folclore iraniano, muito similar com os demônios íncubos e súcubos. Porém, tem uma forma física no primeiro encontro com a vítima. E no segundo encontro, essa criatura, em sua forma espiritual, senta no peito da vítima durante o sono e as enforcam. Já eu acredito em outra coisa, que essa criatura se tratava de um lobisomem. Boa noite. E depois para Porto Seguro, na Bahia. Em Vitória, estava tudo nos conformes. Afinal, não é muito diferente daqui, de Belo Horizonte. Estava eu com a minha prima, e na semana seguinte viajaríamos para Porto Seguro. Logo que chegamos, nos hospedamos em um hotel, em que os fundos do nosso quarto dava para uma espécie de floresta. De dia era até bonito, aquele barulho dos insetos e animais, mas à noite era muito assustador. Uma escuridão terrível.
Tanto que quando acabávamos de tomar banho e tínhamos que estender as toalhas na varandinha, fazíamos isto numa rapidez danada. Não sei a minha prima, mas eu sempre tinha a sensação de que alguém ou algo nos observava naquela floresta escura. Enfim, durante o dia ficamos na praia e à noite íamos na famosa Passarela do Álcool. Era onde comprávamos diversas lembranças para dar de presente aos nossos parentes e alguns amigos. Bom, o que eu comprei para mim foi um cordão simples, com um pingente de olho grego, um brinco de pena azul escuro com um filtro dos sonhos e um cordão com uma pedra de pingente. Bom, eu adorei tudo o que eu comprei e aproveitei para comprar um filtro dos sonhos e um chaveiro bem interessante para a minha namorada, pois como era início de namoro, não deu para ela nos acompanhar. Enfim, voltei para casa e estava decidida a sair do hospital aonde trabalhava. E o motivo da minha saída era por sofrer humilhações por parte da minha supervisora. Bem, eu já tinha uma nova oportunidade de trabalho em vista. E assim que voltei de viagem, fui solicitar o meu desligamento do hospital. Bom, o mais interessante é que a partir do meu retorno da viagem, tudo começou a dar errado para mim. Absolutamente tudo. A empresa que eu iria começar a trabalhar nem chegou a me admitir, pois ela acabou declarando falência. E com isso, eu acabei ficando sem trabalho. A minha vida virou um inferno, pois fui perseguida por pessoas que desejavam ardentemente o meu mal. A minha avó adoeceu do nada, uma gripe fortíssima. Em seguida, uma mancha misteriosa no tornozelo, que nem os médicos souberam explicar a procedência. E depois, ela teve uma inflamação no ouvido. Eu mandava currículo para diversos lugares, mas nenhum me chamava, nem mesmo para entrevistas. As brigas com a minha namorada estavam cada vez mais constantes. Teve dias em que eu precisei ir a pé para a faculdade, pois não tinha dinheiro de passagem. Passava fome quando precisava sair para resolver alguns problemas, pois não tinha dinheiro para comer nada na rua. Atrasei diversos boletos da faculdade e formatura. A minha namorada acabou adoecendo e em seguida o meu cachorro quase morreu. O meu irmão começou a andar com pessoas erradas e a usar drogas. A minha avó, por parte de pai, também adoeceu. E eu tinha dores de cabeça constantes. Certo dia, pendurei o cordão do olho grego na maçaneta do meu guarda-roupas, em uma porta que quase não abro, e estava deitada em minha cama pedindo a Deus um rumo na minha vida, pois estava desesperada e a ideia de suicídio me percorreu a mente. E foi quando o meu cordão de olho grego começou a balançar de um lado para o outro. Isso mesmo, não havia corrente de ar para que aquele cordão balançasse com tanta força de um lado para o outro. Eu me assustei com aquilo, porém ignorei. Afinal, eu gostava muito daquele cordão. Uma certa noite eu tive um sonho. Sonhei que a minha avó e a minha prima estavam na sala de casa e a minha avó pediu para que eu fechasse a janela do meu quarto. A minha janela é aquelas de madeira que abre para fora. Porém, eu não conseguia fechá-la. Sentia como se fosse alguma coisa bem pesada segurando, me impedindo de fechar. E assim,
eu chamei por minha avó. Quando ela chegou no quarto, um homem alto, mas muito alto mesmo, surgiu na janela e começou a rir, dizendo que a minha vida continuaria um inferno se eu não destruísse os objetos que havia comprado em Porto Seguro, pois aqueles objetos estavam consagrados e amaldiçoados. O homem tinha uma aparência irônica e usava um chapéu. E após ele dizer isso, eu acordei. E quando olhei o meu celular, o relógio marcava exatamente 3h34 da manhã. No dia seguinte, eu peguei tudo, exatamente tudo que eu comprei em Porto Seguro, e coloquei em uma lata para queimar. Porém, ao acender o fósforo, ele apagava imediatamente. Era como se alguém o soprasse. Entrei para dentro de casa e tornei a riscar. Porém, apenas a madeira do fósforo pegava fogo, nada mais. E nem mesmo a pena do brinco pegou fogo. Eu colocava o fósforo próximo à pena, e aquela pena queimava uma fração de segundos e apagava em seguida. Eu deixei todos aqueles objetos na lata. Fiz uma oração e escrevi uma carta dizendo que o conteúdo daquela lata estava amaldiçoado. E em seguida coloquei na porta de uma igreja evangélica, no centro da cidade. Acreditem ou não, a partir daquele momento, naquela mesma semana, 2 trabalhos meus foram aprovados para publicação. Eu consegui um emprego como professora. E nada mais de esquisito aconteceu aqui em casa. Minha namorada, depois de fazer a cirurgia, está se recuperando muito bem. Enfim, as nossas brigas também acabaram. E quase tudo em minha vida voltou ao normal. Aquele desespero e ideias sombrias se afastaram da minha vida. Não sei se realmente o sonho foi um aviso, mas é muita coincidência a minha vida mudar de uma hora para outra após me livrar dos objetos, não? Boa noite. Imagine isso. Você tem 16 anos. É jovem e estúpida. Você decide ir para uma festa em época de quaresma, mas vai embora cedo com 2 amigas. E no caminho para casa, você vê uma figura alta e monstruosa, em pé, no meio da escuridão. E tudo que você vê é a sua silhueta. E em seguida, você percebe que esta coisa tem mais de 2,5 metros de altura. E as suas pernas são menores que os braços. Você chega um pouco mais perto para tentar ver o que é. E então, a coisa solta um urro estridente e vem correndo em sua direção com uma velocidade impressionante, deixando você completamente em pânico, sem saber o que fazer. Isso foi o que aconteceu comigo há 8 anos atrás. Eu não estava sob a influência de nada. Me ofereceram uma cerveja na festa, mas eu recusei. O ano era 2011. Morava com a minha avó em uma cidadezinha no norte de Minas. A minha avó sempre respeitava a Semana Santa e era tradição de nunca comermos carne nesta época do ano. A nossa vida sempre foi marcada pelo sobrenatural. Vou voltar mais um pouco no tempo e contar alguns acontecimentos marcantes na casa onde moro, com a minha avó e o meu irmão mais velho. A primeira vez que ouvi falar em lobisomem foi em um relato contado pela minha avó. Eu acredito nela, pois este fato
também foi presenciado pelos meus 2 tios mais velhos. E eles sempre confirmam essa história. Na época do acontecido, eu ainda não havia nascido. E nessa casa, onde moro atualmente, só moravam os meus avós e os meus 2 tios mais velhos, que na época ambos tinham 13 anos. Sim, eles são gêmeos. O meu avô costumava comprar fiado em um armazém. Ele sempre comprava mantimentos para casa. E o dono do armazém anotava tudo em uma caderneta. E o meu avô pagava sempre que saía o seu pagamento. Ele era funcionário público da prefeitura. E por falta de dinheiro, era normal a prefeitura atrasar o salário dos funcionários. Às vezes, eles ficavam até 2 meses sem receber. Consequentemente, o meu avô não pagou o dono da mercearia, mas o prometeu que pagaria assim que recebesse. O dono da mercearia, muito irritado, ameaçou a minha avó na rua. E quando o meu avô ficou sabendo, foi até lá tirar satisfação com ele. Os dois começaram a discutir. E o meu avô bateu muito no dono da mercearia. E ele prometeu vingança. Naquela mesma noite, os meus avós acordaram com um barulho de algo muito pesado caindo no quintal de casa. A minha avó levantou desesperada e já ia abrindo a porta, até escutar um uivo anormal, que a paralisou de medo. O meu avô levantou rapidamente e perguntou a ela o que estava acontecendo. Ela disse que havia um lobisomem no quintal de casa. O mais incomum e aterrador nessa história era que aquele lobisomem falava. Ele gritava com uma voz rouca e muito grave para os meus avós saírem de casa. E dizia outras coisas sem sentido e desconexas, como: vocês não sabem o que fizeram comigo, deixe-no em paz, ele está desamparado, etc. Dizia várias coisas sem sentido. Era como se a criatura estivesse perturbada e conversando consigo mesma. A fera começou a correr por volta da casa, derrubando e quebrando tudo que havia em seu caminho. O meu avô pegou a espingarda e antes dele sair lá fora, ele escutou um estrondo no quintal, de algo se quebrando e também algo muito pesado caindo em seguida. No quintal da casa havia uma antiga fossa com uma tampa de madeira. A fera subiu em cima e a tampa de madeira se quebrou, mandando o lobisomem para o fundo do poço. A fossa era muito funda e o lobisomem era muito grande para sair dali de dentro. O meu avô foi até lá, pronto para atirar. Porém, ele começou a sentir um fedor terrível e se assustou muito com os barulhos que a fera fazia lá de dentro do poço. Ele não teve coragem de se aproximar. Então, ele se trancou dentro de casa com a minha avó. E no outro dia cedo, ele tomou coragem e foi até a fossa olhar se a criatura ainda estava lá. Ele tomou um baita susto, pois não havia lobisomem algum dentro daquela fossa. E o que estava ali era o dono da mercearia. O meu avô jogou uma corda para ele sair dali e ficou com a espingarda em punhos. E assim que ele saiu, o meu avô disse que contaria para todos da cidade que ele era um lobisomem. Naquele mesmo dia, o dono da mercearia pegou as suas coisas, reuniu sua mulher e filhos e se mandou da cidade, e nunca mais foi visto. A nossa casa também sempre foi muito assombrada. Um fato marcante aconteceu certa vez com um amigo do meu irmão, nessa nossa casa,
muitos anos depois do fato do lobisomem. O meu avô já havia falecido, e a minha mãe nessa época já morava em outra cidade. Então, na casa ficou morando apenas eu, o meu irmão e a minha avó. Morávamos com ela, pelo fato dela ser uma mulher de idade e precisar de pessoas para cuidar dela. Então, eu e o meu irmão estávamos ali, para ajudá-la e também fazer companhia. Certo dia, o meu irmão encontrou um amigo dele uma vez e perguntou para ele por que ele não ia mais em casa. Ele falou que nunca mais queria chegar perto da nossa casa. E quando meu irmão perguntou o porquê, ele contou essa história. Ele falou que foi lá numa tarde, quando estava quase escurecendo, para ver o meu irmão. Mas não tinha ninguém em casa. Então, ele resolveu ficar esperando no carro. Ele falou que depois de um tempo, enquanto ele estava no carro, uma pessoa saiu de trás da casa. E essa pessoa vestia uma espécie de manto negro com capuz, que cobria o corpo e o rosto por inteiro. E essa pessoa começou a andar na direção do carro. Ele achou que era o meu irmão, querendo assustá-lo. Então, ele simplesmente ficou lá, parado, dentro do carro. Mas na metade do caminho, ele conseguiu ver alguma coisa debaixo do capuz. Era um rosto com a pele mais negra que a noite e que mais parecia uma casca. Ele falou que lembrava bastante pele de um réptil, tipo um lagarto. E aquela criatura tinha 2 olhos vermelhos que pareciam brasas incandescentes. E quando aquilo chegou um pouco mais perto, ele podia ver um leve brilho alaranjado saindo daquela pessoa. Aquilo foi o suficiente para assustá-lo. Então, ele tentou ligar o carro para sair dali o mais rápido possível. Porém, o carro não ligava. E ele tentou, feito louco, fazer o carro pegar. Ele estava quase saindo do carro para ir correndo mesmo. E foi aí que o carro pegou. Ele arrancou com tudo e olhou para o lado, e aquela pessoa estava só a uns 3 metros do carro. Ele foi de ré o mais rápido que ele podia, até a estrada de terra. Virou o carro e se mandou de lá. Ele falou que quando chegou na estrada, quando ele estava virando o carro, ele olhou para trás para ver onde a pessoa estava. E aquilo estava em pé, bem onde o carro estava parado antes. Aquilo estava olhando para ele, com aqueles olhos vermelhos e demoníacos. Depois disso, ele nunca mais voltou para a nossa casa. Uma outra coisa que é realmente muito estranha é a nossa casa. Nós moramos nos arredores de uma cidadezinha pequena. Na vizinhança inteira da nossa área, não tinha mais do que 40 pessoas morando, que queriam fugir da vida estressante da cidade grande. O centro dessa cidadezinha fica a uns 30 quilômetros de nossa casa. Estávamos bem no meio do mato mesmo, cheio de animais silvestres por toda a nossa volta, incluindo um monte de pássaros. Nós morávamos em um morro que era o ponto mais alto das redondezas, mas nunca teve passarinho nenhum no nosso quintal, ou em nenhum outro lugar dentro dos 5 acres que eram de nossa família. A minha avó sempre contava que uma mulher aparecia para ela toda noite, dizendo que havia ouro enterrado na casa, e que era para minha avó cavar o lugar. E assim ela podia ficar com todo o ouro. E seria uma mulher muito rica.
E sempre que essa mulher aparecia, a minha avó a mandava embora e dizia que não ia cavar lugar nenhum. Porém, a mulher sempre insistia e continuava aparecendo para minha avó todas as noites. Diversas vezes já acordei com a minha avó conversando sozinha, mas nunca dei muita bola, pois achei que era a idade. O meu irmão já viu uma mulher de branco várias vezes andando ao redor da casa. Segundo ele, essa mulher tem um longo vestido branco, mas o rosto dela é totalmente cadavérico. Certo dia, a minha avó chamou o padre para benzer a casa. Ele entrou na casa e ficou muito inquieto, olhando para todos os lados. Em seguida, ele começou a orar. Mas aconteceu algo de errado, pois ele orava com muita calma. Mas de uma hora para outra, o padre começou a orar gritando. Em seguida, ele tirou um frasco com água benta da batina e começou a jogar na casa. E todos nós presenciamos a água evaporar assim que atingia qualquer superfície. Depois da visita desse padre, as coisas se acalmaram por um tempo, mas depois voltaram ainda piores. Agora vou narrar o fato mais marcante que aconteceu na minha vida. Era Semana Santa. Eu e alguns amigos começamos a nos reunir para festinhas que fazíamos em qualquer ponto isolado da cidade. Nessa época, estava com os meus 16 anos. E a minha avó me advertiu a não ir, pois era Semana Santa. E era muito comum acontecer coisas estranhas nesta época do ano. Bem, ignorei a advertência da minha avó e fui para a festa. Eu e os meus amigos ficamos até tarde nessa festa, que fazíamos às margens do Rio São Francisco. Era um tipo de luau. Ouvíamos funk, bebíamos e dançávamos. Em certo ponto da festa, uma amiga bebeu muito e começou a dar PT. Eu e a sua irmã decidimos levá-la até em casa. Não havia iluminação no caminho. Então, eu usava a lanterna do meu celular Nokia 1100. Este celular já era um pouco antigo para a época. Porém, ali naquele interiorzão onde eu morava, ele era a última geração. Durante todo o caminho pela estradinha de mato, eu percebi que algo nos seguia, mas não dei muita atenção, pois achei que era algum cavalo ou égua, o que era muito comum. De repente, vimos uma silhueta passando por nós muito rápido e se escondendo por detrás das árvores à nossa frente. Aquilo foi muito rápido. Não consegui clarear com a lanterna a tempo para ver o que era aquela coisa que passou por nós e se escondeu nas árvores à nossa frente. Tudo o que pude ver foi uma figura alta e monstruosa, em pé, no meio da escuridão. E também vi a sua silhueta. E tudo o que consegui perceber é que essa coisa tinha mais de 2,5 metros de altura. E as suas pernas eram menores que os braços. Cheguei um pouco mais perto para tentar ver o que é. E então a coisa solta um urro estridente e vem correndo na nossa direção com uma velocidade impressionante, deixando nós três em completo pânico, sem saber o que fazer. Joguei a luz do celular na cara da criatura e pude ver melhor o que era aquilo. O que vi era uma figura monstruosa. Parecia muito com esses lobisomens de filme de terror. Só que esta criatura parecia não possuir coordenação motora nenhuma.
e seus pelos eram mais escuros que a própria escuridão. Os seus olhos eram amarelos, como 2 faróis de carro. No momento que joguei a luz na cara da criatura, aquilo se manteve a uma certa distância. Parecia que de alguma forma a luz o incomodava. A sua expressão era de completa fúria. Eu tinha completa certeza que a criatura queria nos matar nessa hora. A fera era muito rápida. Então, nem tentei correr. Apenas mantinha a luz em sua direção. E com muito cuidado para não perdê-lo de vista. A minha amiga, que estava muito chapada, voltou a estado normal nesta mesma hora. Nós 3 nos abraçamos e fomos caminhando devagar até sair da estrada e chegarmos em minha casa, que era a casa mais próxima. Porém, ainda faltava mais 2 quilômetros para sairmos daquela estradinha. Eu não sabia o que fazer, pois a fera se escondia no mato e depois aparecia tentando nos emboscar. E continuava assim. Quando eu mirava a lanterna em sua direção, a criatura se afastava. Porém, para o meu completo azar, a minha bateria estava no vermelho e o meu celular poderia desligar a qualquer hora. Depois de uns 5 minutos, avistamos um carro se aproximar. E a criatura sumiu dentro da escuridão, pois os faróis do carro clarearam toda a estrada. Entrei na frente do carro para ele parar e nos ajudar. E para a minha sorte, era o amigo do meu irmão, que estava voltando também de uma festa. Entramos no carro e contamos a ele toda a história. Ele riu e não acreditou em nós. Porém, ele foi muito gentil e deixou cada uma de nós em casa. Contei todo esse fato para minha avó. E ela disse que isso que eu vi era um lobisomem. E que esse lobisomem costuma aparecer muito em época de Quaresma e Semana Santa. A partir desse dia, eu nunca mais desobedeci à minha avó. Ela faleceu em 2017, 6 anos depois desse fato. E até hoje eu sinto muito a sua falta. Obrigado a todos do canal e boa noite. A minha avó materna, ainda viva, conta muitas histórias do seu sítio, que ainda é seu. E tudo que contarei aqui aconteceu e ainda acontece por lá. O sítio fica na Serra do Mar. Para chegar lá é somente por meio de trem, ou então por uma estradinha que sai da cidadezinha. Mas mesmo depois de subir por essa estrada, cerca de 3 quilômetros, você ainda tem que andar pelos trilhos do trem, por cerca de mais 2 quilômetros. E também não há casas próximas em um raio de 5 quilômetros. A minha avó vive há muito tempo neste lugar, que é isolado do mundo. E por esse motivo, lá não tem luz e nem telefone.
somente água encanada que vem direto de um poço. Bom, vamos às histórias. Um desses acontecimentos paranormal que acontece por essas bandas aconteceu na Sexta-feira da Paixão. Um homem que morava com a sua família no começo da estrada de chão contava à minha avó que próximo ao seu sítio existe uma pedra em forma de um baú. E em noites de quaresma, em volta dessa pedra acontecia uma espécie de ritual. Ele não sabia dizer o que era realmente. Ele dizia que por volta da meia-noite, várias pessoas usando roupas negras partiam de uma pedra que se chamava Pedra do Defunto, nome dado pelo fato dessa enorme pedra exalar um forte cheiro de podre durante a noite. Esse grupo de pessoas vestidas de preto partiam da Pedra do Defunto e atravessavam pela frente da casa desse senhor, até chegar na Pedra do Baú. Daí, eles faziam um círculo e começavam a cantar uma espécie de mantra muito sinistro. O qual somente esse senhor e a sua família escutava. Depois disso, a pedra se iluminava com uma luz meio que verde fluorescente e todas aquelas pessoas entravam na pedra. Esse senhor também contava à minha avó que certa vez ele resolveu se aproximar dessas pessoas e tentar perguntar o que aquelas pessoas estavam fazendo. E assim que ele se aproximou, cerca de uns 20 metros, todos ali pararam de cantar, atenção para a pedra, e continuaram com as suas orações e canto. Esse senhor era o vizinho mais próximo da minha avó. O sítio dele ficava a cerca de 5 quilômetros do sítio dela. Essa Pedra do Defunto ficava próximo ao sítio da minha avó. E a Pedra do Baú ficava próximo ao sítio desse senhor. Minha avó conta que há uns 30 anos atrás existia um homem desconhecido ali pelas bandas. E que toda noite de lua cheia, ele subia em cima dessa pedra e ficava de quatro, como se fosse um cachorro. Em seguida, ele começava a uivar para a lua. A minha avó trancava as portas e janelas da casa e entrava para o quarto com a minha mãe e as minhas tias, que ainda eram crianças. O meu avô trabalhava viajando, então ele passava muitos dias fora de casa, deixando a minha avó sozinha com as suas 3 filhas mulheres. Quando esse homem uivava em cima dessa pedra, ele ia se transformando aos poucos em um lobisomem. Ele ficava gritando por muito tempo, como se estivesse sentindo muita dor. Depois desse homem gritar bastante, ele vinha até o sítio da minha avó e começava a uivar de verdade. Eram uivos de gelar a espinha, muito diferente dos uivos que ele dava antes de se transformar na coisa. Agora vem a pior parte. Quando essa coisa uivava, todos os animais do sítio levantavam a cabeça e começavam a emitir sons parecidos com uivos. As vacas rugiam, os bezerros berravam, as galinhas cacarejavam, os porcos grunhiam e os cachorros uivavam. E todos ao mesmo tempo. E os sons se assemelhavam a uivos. Aquilo ocorria por cerca de 2 horas. E depois que aquela coisa ia embora, os animais se aquietavam. Aquele lobisomem nunca atacou ninguém.
e também nunca atacou os animais do sítio. Mas o que ele fazia era muito bizarro. Uma vez, a minha avó foi buscar umas ervas à noite na mata, perto do seu sítio, para fazer um chá. Assim que ela se abaixou e catava as ervas, ela avistou uma criatura vindo em sua direção por dentro do mato. A criatura parecia um cachorro gigante que andava desengonçado sobre duas patas. Ela ficou paralisada de medo. A fera passou do seu lado e sequer olhou para ela. Parecia que a minha avó era tão insignificante para aquela coisa que aquilo sequer deu ao trabalho de olhar em sua direção. E assim que aquele lobisomem se afastou, a minha avó saiu correndo para casa, até esqueceu as ervas lá no chão. Com o tempo, a minha avó também passou a avistar aquele grupo de pessoas que saíam da pedra do defunto e entravam na pedra do baú. A distância de uma pedra na outra era cerca de 4 a 5 quilômetros. A minha avó e esse moço que morava perto da pedra do baú se reuniram e chamaram o pessoal para tentar explodir as duas pedras. Porém, não conseguiram explodir nenhuma das duas. Também tentaram pôr fogo e até mesmo tirar lascas, mas sequer conseguiram deixar marcas nas pedras. Depois dessas tentativas em vão, coisas piores começaram a acontecer por lá. Coisas como a minha avó, a minha mãe e as minhas tias verem olhos vermelhos na janela da sala ou da cozinha, envolta por uma fumaça negra. Os mesmos olhos sumiam como poeira no vento. Estes olhos também eram vistos pelo senhor do sítio vizinho, flutuando pela mata. Certa noite, a minha avó estava tomando banho com as minhas tias e a minha mãe, ali mesmo no quintal do sítio. Elas usavam uma espécie de regador com água quente. Uma delas segurava enquanto a outra tomava banho. De repente, elas escutaram um miado, vindo da mata, e logo avistaram um gato preto ao longe, saindo da mata. Até aí, tudo normal. Porém, esse gato tinha os olhos vermelhos, como brasa, e à medida que ele se aproximava, ele ia aumentando de tamanho, até ficar do tamanho de uma onça. A minha mãe e as minhas tias, como eram crianças, conseguiram correr e se trancar em casa. Já a minha avó, por ser mais velha e gordinha, não conseguiu correr o suficiente até a casa. Aquela coisa pegou a minha avó e a arrastou para dentro da mata. Minha avó só acordou no outro dia com vários arranhões pelo corpo e toda machucada. Quando as minhas tias perguntaram a ela o que houve, ela disse que não se lembrava de nada. No sítio vizinho, que ficava perto da pedra do baú, morava o senhor, o qual mencionei no relato. Ele vivia com a sua esposa e os seus 2 filhos. Eram 2 garotos, um de 7 anos e o outro de 11. Às vezes, as minhas tias e a minha mãe iam até lá para brincar com os garotos, de esconde-esconde, pique-pega e outras brincadeiras. E eles sempre brincavam perto da pedra do baú, mesmo o pai deles sempre dizer que não queria eles perto daquela pedra. Mas era de costume eles brincarem ali todos os dias. Mas foi nesse dia que o pior aconteceu.
por volta das 5 horas da tarde, a minha mãe e as minhas tias se despediram dos garotos e foram embora. Como elas moravam distante e não tinham postes para iluminar o caminho, elas apressaram o passo para chegar em casa antes do pôr do sol. Daí, os 2 garotos continuaram brincando próximo à pedra. O garoto mais novo ficava pulando em cima da pedra, enquanto seu irmão o chamava para ir embora. Mas ele ignorava o seu irmão mais velho e continuava pulando e dançando em cima da pedra. E foi aí que, em uma fração de segundos, a pedra se abriu e engoliu o garoto, e se fechou logo em seguida. O garoto mais velho saiu correndo para casa, gritando pelo pai. O pai do garoto foi até o local com a picareta e tentou quebrar a pedra, mas ele sequer conseguiu arranhar a mesma. No outro dia, bem cedo, o pai dos garotos reuniu cerca de 5 amigos, homens fortes e todos armados com picaretas e marretas, com a missão de demolir a pedra. Eles tentaram por horas, até as ferramentas quebrarem, e nem marcas conseguiram deixar na pedra. Os homens perguntaram ao garoto mais velho o que aconteceu de fato com o irmão mais novo, pois ninguém estava acreditando que o jovenzinho havia sido devorado pela pedra. Então, o garoto mais velho subiu na pedra para demonstrar o que o seu irmão mais novo estava fazendo. E foi aí que a pedra se abriu e engoliu o garoto mais velho também. Todos correram para tentar tirar o garoto de dentro da pedra. E quando se aproximaram, puderam ver que o interior da pedra era totalmente vermelho. Fechar. Mas não teve jeito. A pedra se fechou e engoliu até mesmo as ferramentas dos homens. A mãe dos garotos ficou louca, devido ao trauma de perder os 2 filhos. Certa noite, ela entrou na mata e nunca mais voltou. Alguns dizem que ela foi até a pedra e acabou sendo devorada também. Aquele senhor passou a viver sozinho naquela casa. Ele sempre contava essas histórias para a minha avó. E depois desse dia, a minha mãe e as minhas tias nunca mais chegaram perto da pedra. Tempos mais tarde, o meu avô voltou de viagem. Ele ficava cerca de 1 semana em casa, até a sua próxima viagem. Durante esse tempo que ele passou em casa, ele começou a avistar os olhos vermelhos dentro da mata. E quando era por volta de meia-noite, todos ali eram acordados por um grito macabro de uma ave que saía da mata e voava para cima do telhado, arrancando as telhas e querendo entrar dentro de casa. Todos ali corriam para dormir no mesmo quarto, devido ao medo. Um dia, o meu avô foi fazer uma visita ao senhor do sítio vizinho, para ver se ele estava bem. Afinal, ele havia perdido toda a sua família há algum tempo. O meu avô chamou, e nada de ninguém aparecer. Então, ele decidiu entrar na casa. E foi aí que ele encontrou o homem caído no chão da sala. O senhor estava morto, com os olhos abertos e com uma expressão de terror no seu rosto. Aquele senhor foi enterrado ali mesmo nas intermediações do seu sítio. Dias depois, alguns familiares do falecido foram até o local para colocar o sítio à venda. Assim que chegaram, eles notaram que o local onde o senhor estava enterrado estava todo cavado em volta, e o caixão exposto.
e como ninguém ali sentiu nenhum mau cheiro vindo do caixão, resolveram abrir. E realmente, não havia nenhum corpo ali dentro. Mas no lugar do corpo, havia um pedaço de tronco de bananeira. Quando a minha avó me contou este relato, ela não soube explicar o porquê do tronco de bananeira estar dentro do caixão. Porém, acredito eu que tenha sido obra do baobau, uma ave do folclore filipino. Quando as pessoas avistam essa ave, é sinal que alguém vai morrer. Ela se alimenta de cadáver. E este monstro não é só nojento, como também é muito traiçoeiro. Pois após comer o defunto, ele coloca um tronco de bananeira no caixão, para parecer que o defunto ainda está intacto. A minha mãe e as minhas tias se casaram e mudaram para a cidade. O meu avô morreu de derrame no ano de 1999. E desde então, a minha avó mora sozinha naquele lugar. Já tentamos trazer ela para morar aqui, na cidade, mas ela não gosta. E sempre que vamos lá, ela me conta esses causos de assombração, até mesmo os que aconteceram recentemente, que qualquer dia ainda trarei aqui para o canal. A minha história é um pouco longa, mas é real. E essas foram só uma das coisas que aconteceram lá. E que ainda acontecem. Agradeço por lerem o meu relato. Sei que é meio surreal, mas posso afirmar que é verdade. Pois essas histórias são contadas pela minha avó e confirmadas pela minha tia e pela minha mãe, que presenciaram tudo. Boa noite. Olá, Fael. Acompanho bastante o seu canal e vim relatar o que aconteceu com meu avô. O nome dele é Júlio César. Não sei exatamente o ano, mas era cerca de 1953, por aí, no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Montanhas. Meu avô sempre foi daqueles homens cabra-macho que não tem medo de nada. Ele morava com a minha avó. Na época, ele era pai de 5 filhos, sendo 3 meninos e 2 meninas. José era o mais velho de 16 anos. Mateus e Anderson eram gêmeos e tinham a mesma idade, 14 anos. E as meninas eram Mariana, de 10 anos, e Cecília, de 12. Eles moravam em um sítio, sendo daqueles que a casa mais próxima era a uns 600 metros de distância, rodeado por matas. E por mais que eles morassem isolados, eles se viravam com o que tinham. Não era muita coisa. A casa também não era nem muito grande e nem muito pequena, sendo o primeiro andar e 3 quartos que ficavam na parte de cima da casa, sendo a cozinha e sala na parte de baixo. O banheiro na época era daqueles que ficavam fora da casa, mas dava para viverem tranquilos. O meu avô costumava caçar à noite. Era quase de lei ele ir toda sexta-feira caçar para colocar algo na mesa. Porém, era uma quarta-feira e todos estavam animados para receberem um grande amigo do meu avô. Ele chegaria naquele dia e passaria o final de semana na casa do meu avô. As crianças também estavam bastante animadas, porque queriam conhecer os filhos do casal. Na sexta-feira, o meu avô decidiu ir caçar, na parte da tarde, aproximadamente umas 3 horas da tarde.
Ele se equipou, pegou seu velho e guerreiro rifle de caça, e todos da casa já estavam acostumados com isso. Mas naquele dia, a minha avó Irene pediu para que ele não fosse, pois estava sentindo um pressentimento muito ruim. Mas o meu avô não se importava muito e falou: "Calma, mulher, não irei demorar muito não, eu vou voltar antes do anoitecer. E se alguém aparecer pensando em me fazer algum mal, vai engolir é chumbo." O meu avô entrou na mata. Não demorou muito até ele achar um porco do mato. Ele, achando que havia tirado a sorte grande, mal sabia o que o aguardava naquela mata. Meu avô, com grande cautela, foi se aproximando daquele porco. Já posicionado, ele disparou. Ele errou o tiro e fez aquele porco correr mata adentro. Indignado com o tiro que havia errado, ele foi seguindo o porco, entrando cada vez mais na mata. Meu avô procurava o bendito porco por todos os lados, mas nada dele aparecer. Nisso, o tempo se passou e já era por volta das 6:30 da noite, quando ele percebeu que já tinha perdido total noção do tempo. Então, ele foi voltando para casa, com as mãos vazias. Enquanto voltava para casa, ele escutou o barulho de algum animal muito grande, seguido de um cheiro muito forte de podre e morte atrás dele. O meu avô se abaixou bem rápido e apontou seu rifle na direção do barulho. Logo, do meio do mato alto, saiu uma criatura negra que atingia fácil 2 metros de altura. Aquela coisa estava carregando o porco que o meu avô estava caçando. Meu avô, na tentativa de se distanciar o mais rápido da criatura, ainda com o rifle apontado para ela, ele pisou em umas folhas secas, fazendo barulho. Aquela coisa que estava trucidando o porco se virou com expressão de ódio. O meu avô, sem perder tempo, disparou contra a criatura, que soltou um grande urro. Meu avô, vendo aquela criatura gritando de dor, correu o mais rápido que podia pela mata, rezando para que tivesse acertado o caminho de casa. Não demorou muito até ele escutar aquela coisa vindo atrás dele. Ele já estava quase se rendendo à criatura, e foi aí que avistou a sua casa. Juntou o restante de suas forças e conseguiu chegar até a varanda da casa, gritando pela minha avó, que rapidamente abriu a porta. A minha avó tomou um susto, pois quando viu a criatura, aquilo estava a uns 5 metros do meu avô. Mal deu tempo do meu avô entrar, e a criatura se jogou contra a porta, que era de madeira, quase botando a velha porta de madeira no chão. O seu amigo, que por sorte já havia chegado com a sua família, ficou sem entender nada. E o meu avô pediu para que apagasse os lampiões que iluminavam a casa, e todos subissem para o andar de cima. A minha avó, tentando acalmar os seus filhos que não paravam de chorar, enquanto a criatura arrodeava a casa. O cheiro de podre e de cachorro molhado tinha tomado conta do ambiente. O meu avô se posicionou com seu rifle na escada, que dava visão para a porta. Ele já estava esperando que aquela criatura entrasse, e não demorou muito para isso acontecer. Assim que aquela coisa entrou, o meu avô efetuou 2 disparos contra a criatura. Aquela coisa estava com tanta fúria que nem se importava mais com os tiros.
O meu avô gritou para que todos pulassem a janela que dava para o telhado. O último a passar pela janela era o amigo do meu avô. E neste momento, ele foi agarrado pela criatura, que o puxou para dentro. Armado apenas com uma pequena faca, ele não tinha a menor chance contra aquela coisa. O meu avô voltou para dentro de casa, para ir ao resgate do amigo. E foi aí que ele teve uma das piores visões da sua vida. Aquela criatura estava em cima do amigo do meu avô, que já estava morto. A criatura dilacerava o corpo dele, jogando os pedaços por todo o andar de cima. Meu avô rapidamente descarregou o rifle naquele monstro. A coisa não parava de urrar. O animal rapidamente se jogou contra a janela, numa velocidade incrível. A fera correu para a mata cambaleando, até se perder. Todos permaneceram em cima do telhado, em choque, pois temiam que a criatura voltasse, e se isso acontecesse, seria o fim de todos. Eles permaneceram lá até amanhecer, sem acreditar que aquilo havia acontecido. A polícia apareceu pela manhã e viu toda a família em choque. Bem, não sei o que aconteceu depois disso. O meu avô faleceu antes que pudesse me contar, mas estou aqui deixando o relato que aconteceu com ele. Boa noite. Olá, acompanho o seu canal e decidi dividir uma das muitas histórias que nos fazem pensar sobre o mal que há no mundo. Este fato ocorreu com a minha avó, quando ela ainda era bem jovem. E o que vou relatar aqui é com as palavras da minha avó. Moro na Paraíba. Não vou me identificar, pois tanto eu quanto a minha família somos muito conhecidos. Na época do ocorrido, a minha avó morava na cidade de Cachoeira dos Índios, quando aquela cidade era apenas um pequeno povoado. No ano de 1966, a minha avó havia dado à luz a um bebê. Ela morava numa casa bem simples e muito distante das outras, aproximadamente 5 quilômetros, tendo à sua volta apenas matagal. Bem, era uma noite calma como as outras. O meu avô tinha o costume de sair à noite para beber e demorava dias para voltar. Às vezes, ele saía na sexta e só retornava na segunda-feira, deixando a sua esposa na companhia do seu bebê e um cachorro. Então, a minha avó, com muito medo, se trancava em casa. Ela sempre ouvia coisas estranhas, mas nunca se atreveu a olhar, pois não se sabe o que poderia encontrar ao abrir a porta. À noite, aquele lugar era um ambiente muito escuro e solitário. A minha avó, muito trabalhadora, tinha passado o dia desbulhando milho dentro de casa, quando a noite caiu e o escuro tomou conta da paisagem. Ela trancou a casa e foi cuidar da minha tia, que ainda era bebê. Tarde da noite, ela foi colocar sua filha na rede para dormir. E por um descuido, a minha tia caiu no chão. Por sorte, não se machucou muito, pois a sua queda foi em cima dos sabugos de milho, que ainda estavam na casa. Mas isso não a impediu de chorar por conta do susto. E o que já era ruim, ficou ainda pior. Depois que a criança começou a chorar,
Um barulho estranho veio lá de fora da casa. E à medida que o choro se prolongava, o barulho aumentava. E ficava mais perto, até ela distinguir que barulho era. Parecia um rosnado muito alto e forte. O cachorro que estava dentro da casa começou a latir muito, como se quisesse avisar algo. O bebê chorando e o cachorro latindo só fazia o rosnado ficar cada vez mais alto e perto da casa, até a minha avó perceber que aquilo estava na porta da frente da casa. Em seguida, um fedor enorme de cachorro molhado tomou conta do ambiente. Além dos rosnados misteriosos, o bicho começou a arranhar a porta. O cachorro parou de latir e se mijou de tanto medo. E agora ele chorava como se estivesse com medo de apanhar. E correu para perto da minha avó, que imediatamente se trancou no quarto, junto com o cachorro e a bebê que ainda chorava. Ela não sabia o que era aquilo na porta, mas sabia que pela raiva que aquilo arranhava a porta e esbravejava, ela tinha certeza que a coisa queria entrar em casa. E não seria boa coisa se aquilo conseguisse. Tentando acalmar a minha tia, a minha avó desesperada balançava ela no colo, na esperança de quando o choro cessasse, o bicho fosse embora, daquela coisa retornar. Ela diz não ter visto o que a amedrontou naquela noite de pavor, mas já ouviu muitas histórias de lobisomem e já sabia que criatura era aquela que estava na sua porta tentando entrar a todo custo. E com certeza era o lobisomem. No outro dia, sem pensar duas vezes, e antes que o seu marido saísse novamente, ela juntou as suas coisas e foi embora, junto com seu bebê e o cachorro. Ela foi para a casa de sua sogra. E quando a minha avó contou tudo aquilo para sua sogra, ela não deixou mais a minha avó retornar para casa. O mais estranho é que quando meu avô retornou no outro dia, após deixar sua esposa, a casa estava arrombada e todas as coisas estavam destruídas, mas nada foi levado. Não sabemos até hoje quem foi, mas sabemos que algo ruim habitava aquele lugar. Os meus avós já são falecidos, porém eles contavam muitas vezes essa história. Boa noite. Agora, vão dormir logo.